Na imprensa gaúcha já há quem garanta que Soteldo será reforço do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece essa história e fala também sobre quem não fica no Corinthians para a próxima temporada, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora sobre como é que ficou a disputa da LFU com a Libra depois do rebaixamento dos times no Brasileirão. A gente tinha na edição desse ano do Campeonato Brasileiro 12 representantes da LFU contra 8 da Libra. Para você que não entende do que eu estou falando, os times de futebol do Brasil se dividiram entre dois grupos. A Libra, que vendeu seus direitos de transmissão para a Globo, e a LFU, que vai vender seus direitos de transmissão de forma separada. Para a Record em TV aberta, para a Cazé TV em streaming, para a Amazon Prime também numa outra plataforma, e ainda há discussão em outras propriedades. Pois bem, no Brasileiro desse ano, 12 times eram representados pela LFU contra 8 da Libra. Essa conta já mudou para o próximo ano. A gente vai ter mais equilíbrio com 11 times da LFU contra 9 da Libra. Tudo porque o Santos, que pertence à Libra, voltou da Série B para a Série A. Os 4 times que caíram da Série A para a Série B eram representantes da LFU, embora 3 dos que subiram também são da LFU. Quem brigava contra o rebaixamento e fazia parte da Libra era o Red Bull Bragantino, o Grêmio e o Vitória. Os 3 escaparam. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Criciúma, todos representantes da LFU, vão jogar a segunda divisão, enquanto o Sport, o Ceará e também o Mirassol eram representantes da LFU. Só para completar, 11-9, né? A nova contagem para 2025. Importante contar ou lembrar também que o Vasco, que pertence à LFU, tem recebido sondagens para se mudar para a Libra, o que permitiria um equilíbrio total entre os grupos. Seriam 10 times para cada lado e a garantia de 5 partidas transmitidas para cada um desses times por rodada no próximo Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Corinthians, 7ª colocação geral no Campeonato Brasileiro, 9ª vitória consecutiva nesse domingo, vitória por 3-0 contra o Grêmio no sul do país. Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay de bicicleta fizeram os gols da 9ª vitória consecutiva do Timão. Somente outros 2 clubes em toda a história do Campeonato Brasileiro haviam conseguido 9 vitórias consecutivas. Nunca ninguém foi capaz de vencer 10 vezes. Estou para dizer para vocês, se a gente tivesse mais uma ou 2 rodadas e o Corinthians provavelmente entraria já na fase de grupos da Libertadores, isso porque o Timão termina a competição com 56 pontos, só 3 a menos do que o São Paulo, que perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro. Só para complementar em relação ao Timão, Yuri Alberto marcou mais uma vez, foi a 15 gols no Campeonato Brasileiro, tornando-se artilheiro ao lado do Alejandro. Já na temporada, ele também se tornou artilheiro geral, aí de forma isolada, chegou a 31 gols, ultrapassando o Pedro, jogador do Flamengo machucado desde faz 3 meses que ele estava lesionado. Para completar em relação ao Corinthians, Timão que promete ir ao mercado em busca de contratações para tornar o time ainda mais forte do que o atual. Hora de mudar de assunto, preciso falar sobre o Corinthians e a chance de Soteldo ser contratado. No Rio Grande do Sul, o jornalista Diego Torbes, que cobre o Grêmio, tratou a negociação do Soteldo com o Corinthians como avançada. Já haveria um acordo para que o Timão pudesse anunciar em breve. O atacante, que pertence ao Santos, esteve emprestado ao Grêmio nessa temporada. O namoro entre Corinthians e Soteldo é antigo. Antes de se mudar para o Grêmio, o presidente Augusto Melo já havia tentado convencer o Santos a fazer negócio. Só que o Peixe preferiu emprestar o Soteldo para o Grêmio do que para um rival, com medo de o Soteldo arrebentar com a camisa alvinegra. O interesse foi retomado. Existem negociações. O Corinthians gostaria de contar com o Soteldo. A informação que eu tenho, porém, é de que não há acordo fechado. Até porque o Santos ainda não se decidiu sobre o que vai fazer com o Soteldo. E a decisão vai caber ao novo técnico. Marcelo Teixeira já fechou com um treinador internacional que não foi anunciado. Esse técnico vai dar a palavra final. Ele quer contar ou não com o Soteldo. Se não, a partir daí o Santos se abre para propostas. A ideia era faturar pelo menos 5 milhões de dólares. Então a informação que eu tenho, respeitando a apuração de todos, é que o Soteldo interessa, que existem tratativas, que o Corinthians gostaria de contar com um atacante venezuelano, mas até agora não há acordo. Só para completar, o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, dará uma entrevista nessa segunda-feira lá no CT corintiano. Imagino que seja para fazer um grande balanço da temporada e projetar objetivos para 2025. E o nosso Corinthians? Diegão, o seu Corinthians, se tivesse mais 2 rodadas
seu Corinthians ultrapassaria o São Paulo, tá? Mais 2 rodadas. Mais 2 rodadas. A diferença entre São Paulo e Corinthians, o 6º e o 7º colocados, foi de apenas 3 pontos, tá? Então, estou para dizer para vocês que se tivesse mais um pouquinho de campeonato, o São Paulo seria ultrapassado. Anderson Rafael Nicola, alguma informação sobre a especulação de Luan, ex-Grêmio e Corinthians no Paysandu? Pelo amor de Deus, desminta isso para a nação bicolor. Anderson, confesso que não havia ouvido nada, mas já posso dizer desde já que é cilada, tá? Deixa eu mandar mensagem para uma pessoa. Quem sabe durante a live a gente ainda consegue algum avanço nessa história? Peraí. Boa noite. Peraí. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo descobrir ainda durante a live, tá bom? Timão Notícias, Nicola, like 80. Coronado é um bom jogador, mas a gente vai perder ele. E ele vai estourar no outro time. Sou de Uberlândia e não perco o seu vídeo. Amei o programa de domingo. Boa noite. Obrigado, Timão. Cara, foi estranho, né? O Coronado e o Fagner não foram nem relacionados para esse último jogo, não houve uma explicação. Ele, inclusive, não apareceu nos treinos desse sábado. Deixa eu mandar uma mensagem pro empresário dele, o Brandino. Brandino, boa noite. Tudo em ordem por aí? Ordem por aí. Coronado ficou de fora do último jogo. Por qual motivo? Deixa eu ver se eu descubro alguma coisa para vocês. O Bruno Salvador quer saber se o Wendel e Pogba podem virar reforços no Corinthians. O Pogba rescindiu o contrato lá na Juve, mas ao que tudo indica vai jogar nos Estados Unidos, tá? Ele passou boa parte desse período suspenso lá nos Estados Unidos, está super identificado com o país, enfim. Nicola, qual a sua expectativa para o Timão para 25? Pedrão Medeiros. Pedrão, o primeiro movimento para o Corinthians seria não perder jogadores. A manutenção do atual elenco seria fundamental, até porque o Corinthians termina o ano voando. Se puder trazer um lateral direito, um lateral esquerdo, eventualmente mais um meio-campista, e eu tô curioso para saber o que vai acontecer com o Igor Coronado. Até mandei mensagem pro empresário dele, que ainda não respondeu. O velho Mil Grau, as entrevistas do Yuri estão estranhas. Pela sua percepção, ele fica... Cara, o Yuri Alberto, de fato, tem sinalizado que pode ir embora. Ele respondeu ao Benjamin Bach na semana passada que tem 50% de chance de ficar. Mas o que o Corinthians alega é que não tem proposta. Isso que me chama atenção, isso que me causa estranheza. E sobre o Ángel Romero, o Ángel tem contrato até dezembro com o Corinthians, até 31. E na teoria, ele já bateu a meta para renovar o contrato. Só que ele quer 2 anos de contrato e quer um aumento salarial. Ele ganha hoje 500 mil por mês, tem mais 370 mil de uma dívida que o Corinthians tem com ele. Essa dívida deixa de ser paga porque ela é completada agora em dezembro. Então, pro ano que vem, ele não quer ganhar só os 500 mil por mês de salário, tá? Wesley Diógenes, você sabe quais jogadores do Corinthians o Corinthians está de olho? Wesley, lateral esquerdo é uma procura, tem o Wendel, tem o Bernabé, tem o Marlon. O Corinthians está atrás de um centroavante, o Pablo Verrete, foi um pedido do técnico Ramon Dias, e aí a gente precisa entender também quais vão ser os próximos movimentos. Aí que Silva quer saber se o Roberto Firmino vem para o Corinthians. Ele deu uma entrevista nessa semana ao Band Esportes dizendo que está rezando para que Deus coloque no coração dele o momento certo de voltar para o Corinthians, de voltar para o Brasil para jogar no Corinthians, que é o clube do coração dele. Tem mais 1 ano e meio de contrato, acho difícil que ele saia por agora, apesar da relação dele com o técnico alemão do Al-Ahly ser péssima, tá? Nicola, alguma chance de o Moscardo voltar? Cara, o Moscardo foi vendido para o PSG, não jogou no PSG, foi emprestado para um outro clube francês. Por lá ele também não joga, tá? O André Santos fala do Coringão aí, seu ante. O André, eu disse agora há pouco, o pessoal do São Paulo ficou bravo, mas, cara, mais algumas rodadas e o Corinthians passaria o São Paulo. O Corinthians emplacou a 9ª vitória consecutiva hoje, 3-0, sem tomar conhecimento do Grêmio. 9 vitórias seguidas, só outros 2 clubes haviam conseguido na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos em todos os tempos. Não é nem por pontos corridos, na história do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro e o Inter. Cara, campanha espetacular, momento excelente, tá? Bora falar agora sobre o Corinthians. Quero te contar de 3 atletas que não ficam no timão para 2025.
todos revelados ou com passagem pelas categorias de base. São eles o zagueiro Caetano, o meio-atacante Matheus Araújo e o atacante Giovani, que foi comprado do Capivariano por 3 milhões de reais, mas fez o finalzinho da formação na base do Corinthians antes de subir para o time principal. Caetano e Matheus Araújo têm contrato só até 31 de dezembro, não houve a renovação e eles nem ficam no banco de reservas para o confronto contra o Grêmio nesse domingo, estão fora, não jogam mais. Já o Giovani tem vínculo até a metade do ano que vem, mas desde o fim do mês de outubro foi barrado no Corinthians. Tudo porque as renovações ou as negociações para a prorrogação do contrato acabaram sendo recusadas pelo atleta, que inclusive mudou de empresário. Ele era representado pelo Rafael Brandino e acabou aceitando uma oferta de um empresário italiano. A partir dessa mudança, as condições da negociação com o Corinthians também foram completamente alteradas. O Timão entende que a pedida do Giovani é inviável e a negociação fica muito difícil. Desde então, o Giovani nem sequer é relacionado para o banco de reservas, ele não atua desde 21 de outubro, ou melhor, 20 de outubro. Foi seu último jogo, depois ele não vai nem para o banco de reservas. O Corinthians deve procurar um interessado para negociá-lo a 6 meses do fim do contrato, para evitar que ele saia de graça. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Timão. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação. Não esquece de deixar seu like, se inscreve aí, porque para você ficar por dentro de tudo é muito mais, é aqui no canal Corinthians Fanatics. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, segue para mais, porque vamos!